Boa noite a todos! Mais um momento aqui de podcast entre irmãos e essa noite muito especial, recebendo aqui esse casal maravilhoso, tão querido na nossa igreja. Presbítero Carlos, seja muito bem-vindo. Irmã Eliette, seja muito bem-vinda. E nós estamos felizes, né? Esse mês de maio nós comemoramos o mês da família presbiteriana, o mês da família. Nós temos aí chama também mês das noivas, mês das mães, e é muito gratificante para nós receber vocês, que ainda que vocês não saibam, vocês têm sido um referencial na nossa igreja. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Luana. Boa noite àqueles que neste momento estão nos ouvindo. É um prazer muito grande estarmos aqui. Estamos à disposição. Isso aí. Seja Boa, bem-vinda, amor. boa noite, Luana. Boa noite a todos que vão estar nos assistindo. Muito bom estar aqui. Que tudo seja para a glória do Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Para a gente começar esse bate-papo, né? Como eu falei, às vezes a gente nem percebe, né? Será que a gente está sendo observado? Será que nós, de fato, estamos sendo relevantes? E sempre quando a gente fala de casal, né? A gente fala assim, a irmã Eliette e o irmão Carlos são fofos. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, vocês são daqui de Tucuruí? Começar pelo presbítero Carlos. O senhor é daqui de Tucuruí? Como foi essa sua chegada aqui em Tucuruí? Na verdade, eu já posso me considerar tucuruiense, É né? verdade. Fez 40 anos, agora dia 8 de fevereiro, que eu cheguei em Tucuruí, mas eu sou nascido em Belém do Pará. Até os 22 anos estudei Olha. e foi na época que eu fiz o concurso do Banco do Brasil e vim a Tucuruí para trabalhar. Para passar 2 anos e até hoje estou aqui. E passou 35, né? No banco? Ou 30? Quase 37. Uau! Ai, e a senhora, irmã, como é que foi? Já é daqui de Tucuruí? Como é que foi essa chegada aqui? Posso me considerar também tucuriense, né? Que eu cheguei aqui com 16 anos de Olha, idade. uhum. E todo esse tempo já morando em Tucuruí, né? Mas eu nasci em Cametá, porém moramos uns anos em Ituquara, e dessa Uhum. cidadezinha que nós viemos aqui para Tucuruí. Todo É. esse tempo Ituquara é estamos por aqui. ali, né? Na Ribeirinho, Próximo de Baião. Baião, Mangabeira. A família da minha Uhum. mãe é de Mangabeira. Muito bacana. E como é que foi esse encontro, né? Como é que foi, cruzou essas duas vidas aí, esse início? Foi em igreja, foi em algum evento? Conta aí que a gente quer saber também um pouquinho. É interessante que a Verônica, né, nossa filha, até ela fala assim, ainda bem, papai, que só veio para Tucuruí, né? Porque senão eu não teria nascido, né? É verdade. A nossa futura doutora. E aí foi assim, nós nos encontramos, eu acho que foi na rua, de repente, e uma morena bonita dessa assim não Uau! poderia passar desapercebido, né? E eu também sempre fui muito bonito, né? Joguei aquele olhar. Arrasou. O senhor devia estar caminhando, que o senhor ama caminhar. Que legal, que legal. E já são quantos anos de casado? Casado, namoro, noivado, tudo? Vamos fazer 36 anos de 36 casados. anos dividindo a vida. E creio que foram uns 2 anos, né, Carlos? Que a Foi. gente namorou. Foi mais ou menos 2 anos. Então é todo esse tempo que a gente está casado. Para a glória do Senhor. Que bom, que Graças bom, a Deus. que bom. E a gente vê isso como as pessoas ficam, né, surpresas quando a gente vê uma data dessa, né? Hoje em dia, as pessoas quando falam assim, 10 anos de casado, a gente já está dizendo glória a Deus, aleluia, né? Verdade. Porque não é a realidade de hoje em dia, né? Infelizmente, não. Infelizmente, não é a realidade. Então, quando a gente tem esse privilégio, é que nem eu falo às vezes com jovens, é um privilégio para nós quando nós temos casais, famílias, com essa bagagem para transbordar na nossa vida, né? Que não é a realidade que tem lá na rua. Graças a Deus, na Igreja do Senhor, a gente tem visto isso. E vocês constituíram família e tudo mais. E como foi para chegar na época, né? Congregação Filadélfia? Como é que foi esse primeiro contato? Através de onde? Como foi? Conta um pouquinho pra gente, irmão Carlos. Interessante. Deus sempre falando aos nossos corações e colocando uma sede muito grande de nós ouvirmos a palavra dele. E num domingo à tarde, nós estávamos numa chácara que eu tenho, o pesqueiro, e eu, de vez em quando, eu comentava com a Eliette, vamos
a uma igreja assim onde a gente possa ouvir mais a palavra, porque nós frequentávamos outra, mas Uhum. nós ficávamos sedentos da palavra, não nos preenchia. Entendi. E aí eu me lembro que nessa tarde ela tinha o irmão dela que estava lá com a gente, e aí ele, por um problema de um amigo dele, que ele trouxe esse amigo aqui para a igreja, Olha ele só. conhecia a Filadélfia já, Congregação Uau. Filadélfia. Aí ele comentou, olha, eu já fui umas 2 vezes lá na Congregação Filadélfia, na igreja do Marcelo e tal. Aham. Vamos lá então. Aí eu falei assim, vamos lá, vamos. Eu acho que foi Uau. a única vez que ele veio aqui depois disso. Verdade. Veio com a gente, né? Nós viemos com ele Caramba. e foi como o primeiro amor. A Eliette já saiu daqui nas nuvens encantada. Sério? Nossa, e a gente fica assim, quando a gente ouve uma história dessa, não tem como a gente não se deslumbrar, né? Com os pequenos começos, como o senhor falou, né? A pessoa que lhe trouxe nunca mais talvez pisou aqui, mas foi o primeiro começo, né? E aí, irmã, como é que foi? Como foi esse primeiro dia aqui, esse primeiro contato? Foi bem interessante, Luana, porque até hoje eu lembro da pregação, que foi Fica sobre marcado, né? a sexta trombeta. Eu acho que nunca mais se pregou esse. Mas nunca mais eu esqueci. Eu creio que eu me converti àquela hora. Glória a Deus. Porque quando eu cheguei em casa, que eu fui dormir, eu virava na cama, eu virava para um lado, eu virava para outro. Meu Deus, só vinha a pregação. Legal. E o interessante é que o Carlos ia viajar na segunda-feira para Teresina com o irmão dele, e ele foi. E na segunda-feira eu chamei a Nalva, a irmã Nalva, para a gente ir lá no pastor Marcelo, que tinha aqueles cultos da segunda-feira. Sim, então existia ainda, né, na casa dele. Ah, E tá. aí eu falei para ela que eu vim aqui com o Carlos e tudo, e ela ficou assim, será? Ah, vamos. Aí lá nós fomos, eu e a Nalva, e lá foi também maravilhoso. Galera. E eu acho que o Carlos passou mais uma semana em Teresina, eu ainda vim aqui. E quando ele voltou, a Verônica dizia assim: pai, agora você é evangélica, evangélica, né? E católica. Evangélica e católica, evancólica, olha só. Eita! Aí o Carlos, não, minha filha, nós vamos continuar, a gente vai lá na católica, vai aí nessa outra igreja, enfim. Só que interessante, Luana, que nós fomos lá no domingo, chegamos lá, estava fechada a igreja, porque estava tendo uma festa lá embaixo, na outra Festejo que igreja. tinha, né? Aí o Carlos disse: não, aqui a gente não vem mais, não. Uau! E pronto, ficamos aqui impactado, né? E eu fiquei muito encantada. Logo eu me encantei. Caramba! Assim, pelos louvores, pela a forma de ler a Bíblia, tipo assim, que é responsiva, né? Que a gente Aham, lê. aham. Participando, Eu né? achava Assistindo, assim, né? poxa, a gente faz parte realmente, né? Então isso tudo me encantou. Eu fiquei assim logo, tanto que eu fui a primeira a ser batizada aqui nesta igreja, né, que Glória a estamos Deus, aqui. glória a Deus. Isso é muito bacana, porque nós somos tendenciosos, né, a se preocupar em agradar a homens, digamos, né, na forma do culto, sendo que o Espírito, ele move o coração como ele quer, né, como realmente um vento. Como que a gente vai pensar que, olha, só o fato de fazer leitura responsiva vai ficar Né? impactante? É. Né? E a gente está ali, às vezes, preocupado com a eloquência, com isso, com os louvores, e é na simplicidade, né, do que o Senhor ele nos instrui. Assim como os dons, né, Luana? A maneira de Deus agir na vida de um pode ser diferente da de outro, né? Exatamente. Eu, por exemplo, quando comecei a vir aqui os primeiros dias, os primeiros cultos, eu participando, o que me chamava assim, eu sempre prestei muita atenção na letra dos hinos. Eu sempre fui evangelizado pelos hinos. Sim. Mesmo em anos atrás, no tempo que eu era solteiro, eu gostava de ouvir hinos evangélicos. E aquilo eu achava bonito. Nós chegávamos em casa, depois do culto, e nós passávamos, era horas comentando como o culto tinha sido tão, sabe, impactante na vida da gente, como era diferente em relação da onde nós anteriormente frequentávamos. Sim, sim. Então, a gente se deliciava realmente. A cada domingo, e eu, quando estava me arrumando para vir ao culto no domingo, e eu sempre vinha na minha mente, tipo assim,
o que Deus falará conosco essa noite na igreja. É a sede, né? Eu sempre tinha isso em mente. É Deus que vai falar através dos homens com a gente. Então, isso aí vai alimentando o nosso espírito e vai nos trazendo cada vez mais aquela vontade de estar inserido no Algo que o contexto. senhor sempre cita nos seus sermões, nas suas pregações, com relação a nós sermos famintos e nós estarmos diante de uma mesa farta, né? É, verdade. De uma mesa farta, disponível para a gente com as melhores delícias. E como o senhor falou, geralmente quando a gente vai para algum lugar que a gente conhece, ou o tipo de comida que se tá lá, ou que a irmã faz a comida, a gente fala assim, ai meu Deus, eu não acredito que eu vou comer tal comida, né? Que a gente já vai na expectativa. E isso, com o passar do tempo, às vezes acaba na gente, né? A gente vai ficando com, mais um domingo para a igreja. Vamos lá, mais um. E isso é importante que o senhor está falando, nessa expectativa. O que o senhor vai falar comigo? Qual é a comida que eu vou comer hoje? Isso é muito bacana. No decorrer, né? A gente sabe que o evangelho, como vocês estão falando, faz toda uma diferença na nossa vida. Para vocês, assim, cada um, qual foi o ponto, assim, chave que o evangelho mudou na vida como um casal, né? Que às vezes pode não haver briga, não haver as discussões, mas sempre tem algo que o evangelho fala assim, olha, eu vou mudar aqui nessa área. Pode falar, irmão. Eu tenho aprendido e tenho o que aprender muito ainda. Sim. Porque enquanto tivermos o fôlego de vida, nós somos carentes e necessitados das misericórdias do Senhor e temos que aprender, temos que mudar. Isso é santificação, né? Mas uma coisa que Deus tem trabalhado na minha vida é dar importância do que eu já tenho, sem me preocupar com aquelas coisas que de repente me aborreciam. Vou dar um exemplo. Sim. Mudou muito. Eu me lembro, uma das pregações, eu acho que por mais de uma vez, o Marcelo citou, nosso pastor citou, que ele se incomodava às vezes quando a irmã Luciana deixava o tubo de pasta sem a tampa. E eu tinha uma coisa que eu me aborreci em casa, de chegar em casa e ver, de repente, um par de sandálias no canto da sala, tipo assim, fora do lugar. Fora do lugar. Aquilo me aborrecia mesmo. Mas, devido até às pregações e o exemplo dado, no caso do Marcelo aqui, eu comecei assim a pensar, meu Deus, essa sandália só está, de repente, solta aí, é porque minha esposa está dentro de casa. Uhum. É como uma vez eu me lembrei, tinha um pai que era aborrecido porque chegava em casa e as coisas estavam bagunçadas. O filho botava tudo para baixo das mesas, desarrumava tudo. E aquilo aborrecia muito ele. E ele chegou um dia em casa, estava tudo arrumadinho, e o filho estava doente, não tinha se levantado da cama. Então, é preferível ter a casa desarrumada, de repente, naquela situação, e uma criança saudável dentro de casa, do que o teu filho doente. Então, são pequenas coisas que, às vezes, tiram você do sério, pequenas coisas tão insignificantes, que, da feita que o evangelho vai entrando na tua vida, tu vai mudando, porque tu precisa mudar. Sim. Tu precisa mudar e mudar para melhor. Então, você respeitar a particularidade de cada um, sabe? Nós somos dois, nós somos uma carne, mas Deus, quando nos criou separadamente um do outro. Então, tem certas coisas que eu tenho que respeitar da minha esposa, assim como ela de mim. Sim. E aí a gente caminha junto. Exatamente. E uma coisa que a gente está aprendendo na classe da UMP, com o pastor Marcelo, é que todos nós temos uma bagagem, né? Quando se casa, cada um vem com a sua bagagem. Agora, Luana. Né? Cada um vem com a sua bagagem e ali dentro daquela bagagem, vários costumes, vários aprendizados dos pais, da mãe, do local, né, geográfico. Então, se não alinha, como ele sempre fala, né? Eu nasci, eu andava de jumento, a Luciana de carro, né? Eu trabalhava em tal lugar, ela era bailarina, então é totalmente diferente, né? E para ti, irmã, qual foi, assim, esse ponto, assim, não, isso aqui, depois do evangelho, no nosso casamento, fez toda a diferença? Sempre faz muita diferença, né? Claro. O evangelho sempre... quando a gente não conhece Cristo verdadeiramente, tu vai fazendo assim como uma palha, né? Tu vai para um lado, vai para outro, tu pensa que está fazendo certo, até está às vezes,
mas o evangelho te traz essa Direcionamento. direcionamento, essa segurança, né? Tipo assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que hoje eu penso muito antes de falar. Penso, isso é sabedoria, né? Hoje eu vejo que é Exatamente. sabedoria. Eu não vou. Carlos falou alguma coisa que meio que me atingiu, que eu não gostei, mas eu não vou logo, sabe? E Não, que eu é uma dou. tendência de nós mulheres, né? A gente tem isso, né? O poder da língua. Aham. Então, isso eu vejo assim como sabedoria que o Evangelho me trouxe por ouvir as pregações. Louvado seja o nome do Senhor, pela irmã Luciana, pelos estudos que a gente tem tido. Portanto, a nossa igreja é muito rica em É verdade, palavra, é é verdade. maravilhoso. Eu agradeço. Olha, Luana, quando eu estou entrando no carro, eu sempre falo isso para o Carlos, né, amor? Que quando a gente está arrumado, eu entro no carro, eu falo assim, eu penso, meu Deus, até a gente está assim, sabe, com esse estilo de vida, de vir para a igreja, de se alegrar, de ser o nosso estilo de vida. Uhum. Isso aí é assim, meu Deus do céu, é uma riqueza, porque não são todos, não são todas as famílias que têm essa oportunidade que Cristo já alcançou. Então, isso é maravilhoso. Eu e minha família, eu posso falar assim, eu e minha família servimos ao Senhor, porque assim, nós viemos todos, eu, Carlos, Fábio e Verônica. Deus foi muito misericordioso com nós e nos Glória a Deus. alcançou, a família inteira. Então, isso, assim, muita coisa mudou na minha vida, sim. Também em relação aos meus filhos, eu sou uma pessoa que hoje eu procuro ser amiga, mas mãe também, Sim, sim, lógico, perder a né? autoridade, né? Né? Sim. Então, eu não tenho nenhum problema em conversar qualquer assunto com o Fábio e a Verônica, se eu tiver que chamar e falar, e eles vão me ouvir, mas claro que eu vou falar com Baseada na doçura, Bíblia. né? É claro, exatamente. E Porque a a autoridade que o próprio Deus dá pra gente, né? porque a palavra já me dá, né, essa base. Então, nossa, muita coisa, muita coisa. O Senhor mudou a nossa vida. Não que a gente vivesse, a gente não tinha uma vida tão bagunçada, Sim, sim. mas Deus nos trouxe direcionamento, né? Com E o- certeza. E a gente, quando a gente fala nisso, porque assim, a gente sabe que existem casais que gostam um do outro, né? Amam um ao outro, às vezes são bons pagadores, são dignos na sua conduta diária, mas a gente sabe que o evangelho ele mexe, como o irmão falou, nos detalhes, né? Nas pequenas coisinhas que a gente sabe que no dia a dia acaba atrapalhando a harmonia ali do casal por serem duas pessoas diferentes, né? Diferente. E é ali que o inimigo se anda, né? É ali que ele fica, ah, não, já chega. Porque uma vez eu ouvi de um conhecido que por conta desses detalhes aí se passaram 28 anos. Ele falou assim, tô cansado, né? Aí, poxa, cansou, exemplo, por causa da chinela na sala, por 28 anos. Por quê? Porque não tratou, né? Durante 28 anos não tratou. Aí quando vê, a gente olha assim de fora, né? Meu Deus, fulano e ciclano separaram, como assim? Eles combinavam tanto. Mas é porque não há o tratamento que o evangelho traz pra gente, né? Que precisamos mudar, que não é necessário fazer isso ou aquilo. Isso é muito bacana, muito bacana. Assim como você falando agora, me veio de repente a imagem daqueles dois discípulos que iam, né, a caminho de Emaús, né? Uhum. Logo que Jesus havia sido sepultado e tal, terceiro dia já. E aí a alegria veio, por quê? Porque eles foram acompanhados, os dois, por Jesus naquele momento. Exatamente. Se o casal não tiver a companhia de Jesus, eles vão se cansar. Aí vão dizer, é porque acabou o amor, Aí dão várias desculpas. né? Aí dão A várias desculpas. paixão acaba, Fato. o amor não. O amor permanece. E o amor é paciente, é benigno. A gente conhece, né, os frutos né, do Espírito. Exatamente. Então, é o amor. Agora, só na companhia de Jesus. Bem detalhado. Tem uma história, irmão, que eu falei assim: ah, não, eu preciso contar porque eu ouvi do Senhor numa vigília. E a gente sabe que, infelizmente, é a realidade não só aqui em Tucuruí, no sentido, mas em todos, né? Que a igreja, o corpo de Cristo ainda não dá esse verdadeiro valor aos momentos de oração, né? A vigília. Então, quando alguém não vem na vigília, perde. Aí eu falei assim, não, eu vou querer eternizar isso em vídeo, porque me impactou muito na época. Quando o Senhor contou do relato, quando o Senhor tirou uma imagem que tinha lá no seu pesqueiro.
Aí eu falei assim, eu preciso que todo mundo da igreja saiba como foi. Porque faz muitos anos que o senhor contou isso na vigília e aquilo nunca mais saiu. Conta pra gente. Pra todo mundo da igreja saber Menina, também. eu sou assim, às vezes eu não sou muito fácil, não. Eu tenho uma personalidade muito forte. Então, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, né? E aonde a palavra do Senhor, não é igreja evangélica, a palavra do Senhor, Uhum. né, condena, né, a imagem, você cultuar, fazer deuses de barro. E eu tinha uma imagem lá no pesqueiro, que eu dizia que não era de santo, mas era de Jesus. Era de Jesus a imagem, né? E era assim, tipo, dentro de uma, E era grande, né, de uma Carlos? grutazinha, uma imagem um pouco grande, e quem olhava assim de longe tinha só um pedacinho de ferro suspenso, é como se estivesse levitando, né? Ah, tá. A imagem. E eu frequentei, eu acho que estava já quase um ano aqui na igreja e dizia: os irmãos vieram aqui, começaram a falar dessa imagem aqui, eu vou quebrar na cabeça. Eu não vou admitir que ninguém venha falar da minha imagem aqui. Dá piteco nas minhas Da Da coisas. minha piteca aqui na imagem. Não, de jeito nenhum. E é interessante que alguns irmãos iam lá me visitar, e bonita, Carlos, a chácara e tal, e eles passavam assim a É assim, vista de relance pela imagem. Eu digo: fala, fala, vou te ver só. já tava armado. É, né? E aí, mas graças a Deus, né? Como é sabedoria, né, dada por Deus, você saber esperar o tempo de Deus, né? Plantar a semente, mas Uhum. esperar que Deus faça nascer a semente. E aí ninguém falava nada, né? Eu digo: ainda bem, não foi hoje que eu quebrei na cabeça de ninguém, né? E o tempo foi passando. Aí lá uma hora eu saí do trabalho, eram umas 5 horas da tarde, entrei lá no pesqueiro sozinho, fui lá nesse espaço, que era como se fosse um santuário, uma gruta, Sim. peguei a imagem, quebrei e joguei fora. Uau. Pronto. Isso. Sem necessidade de imagem. Incrível, né? Nem por isso eu deixei de adorar o Deus verdadeiro. Muito pelo contrário. Eu tirei um peso na minha mente que o Espírito Santo falava, que realmente não se deve fazer imagem, não se deve adorar imagem, não se deve cultuar. E, isso quando o senhor contou pra gente, eu falei assim, meu Deus, eu falei, poxa, é vigília, não é um culto à noite, né? Pra todo mundo saber. E isso me impactou muito, porque querendo ou não, a gente, quando começa na fé, como criança mesmo, né? A gente faz muita coisa errada, né? A gente às vezes acha que é a gente que vai mudar, que é o jeito que a gente fala. Enfim, a gente olha, alerta, mas não é, né? É o próprio Espírito De Santo. repente é assim, como já aconteceu, nós sabemos que de repente pessoa é discipulado e no final pergunta assim: aí, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Me dá uma relação aí do que pode e do que não pode. Exatamente, Não, calma, o Espírito Santo fala contigo. Continue exatamente. plantando a semente, que na hora certa E do coisa contrário, é acontece. uma realidade que nós, como igreja, temos que tomar cuidado, né? Por quê? Porque a gente fica assim, mas fulano ainda tá fazendo isso? Ah, mas. Sim. Mas eu fiquei sabendo que ele faz isso. E não é assim. Fiquei sabendo que ele tem uma imagem lá no pesqueiro dele. Pesqueiro. Sabe qual é o grande detalhe, Luana? É porque às vezes a gente fala até muito de Deus para as pessoas, mas não fala das pessoas para Deus. Não apresenta em oração as pessoas. Exatamente. Muito bom, muito bem colocado. Mas isso é muito interessante da gente não apontar o que a pessoa. Claro que tem que ser tratado, né? Sim. Mas tem coisas, muitas coisas, que o Senhor vai cuidando de tirar. Mas eu, meu amiguinho, orei muito para que aquela imagem fosse tirada dali. Oh, mas eu Mas com orava. sabedoria, né? Nunca falei, Luana, nunca falei. Amor, tu poderia tirar aquela imagem? Nunca falei. Às vezes nem com a Mas- autoridade, digamos, de esposa, né? Se é Sim. meu, é teu. Olha, por favor, não quero mais isso aqui, né? Como às vezes a gente quer trocar o sofá da sala. Não, eu quero um vermelho, né? Porque essas coisas no Carlos era muito assim, forte. Ele vinha no culto, impressionante. Quando a palavra era uma exortação, não era, amor? Ele entrava Me no carro. confrontava. Pastor, só faltou descer e bater na gente. Aí eu falava assim, nossa, a palavra foi tão maravilhosa.
Aí a Verônica também dizia a mesma coisa. Aí ele pensou, ele falou um dia, mas não vou mais falar nada disso, não. Poxa, a É na palavra minha, todo mundo deve tá. ter sido boa, assim, é eu que não estou. Então, a imagem eu também orei muito. E o Senhor, no tempo do Senhor, né? No tempo dele, sem nenhuma. Briga, quebra de braço que às vezes tem, né, Porque nos você sabe que é casais. espiritual, Ah, não e é? se tu me ama, porque tu não faz o que eu tô te pedindo, né? É coisinhas que a gente. Mas é o que ela falou agora, né? A briga não é contra carne e É sangue, né? espiritual, É né? nisso a Você palavra vai te percebe. orientando, É né? verdade. Você percebe que a coisa não é porque, não, eu vou deixar essa imagem porque eu quero. Não, é uma coisa espiritual. E uma coisa bacana no Carlos, até comentei hoje com ele, que sempre o Carlos foi fazendo as coisas, tudo na igreja, sabe, no tempo dele. Não foi assim porque alguém falou isso para mim, eu vou fazer. Não. Ele batizou quando ele. Olha que eu orei para esse Carlos ser batizado. E no dia, no dia que ele pegou o papelzinho, dobrou, eu só vi, ele botou na mão da missionária. Aí acho que foi a Rayane que falou que quando nós fomos embora, todo mundo pulou dentro dessa igreja. Na hora que ele virou. Porque ele foi, né? Ele era meio resistente, né? Ele falava, eu já sou batizado, não era assim, Carlos, que É, você falava? é. Eu já sou batizado. E ele Não foi preciso. a É um última da detalhe. nossa família, o último a ser batizado. Olha só. Foi interessante, foi interessante isso, porque, tipo assim, eu acho que no primeiro ano a Eliette disse, eu quero me batizar. É, Aí, e o Fábio também, né, amor? eu e o E o Fábio, nós Fábio? batizamos juntos. Aí eu falei, caramba, 2 contra 2? Tá empatado. É, tipo. Aí no outro ano a Verônica, pai, já não vou ser evangélico, eu quero ser evangélico. Eu vou me batizar. Aí eu digo, 3 contra 1, Eita, tô agora já perdendo. Agora já era. Mas como ele já te falou, né? Eu tenho uma personalidade muito forte, já mudei muito, espero em Deus ainda manter minha personalidade, mas mais quebrantado, Glória a né? Deus. E no tempo de Deus, eu realmente, eu não cedo à pressão, Uhum. assim, nesse sentido, de homens. Mas o espírito ninguém resiste. É verdade. Ninguém resiste, né? Ninguém resiste. E fica aqui, né, a lição pra gente diante do relato de vocês. Pra gente dar essa importância, né, nas terças de oração, na semana de oração. Porque problema todo casal tem. Toda casa tem. Tem né? problema sim. Só que aí quando a gente vê a realidade do clamor, da busca na fonte certa, pela causa certa, que é o espiritual, como a irmã Eliette, né? Quantas vezes orou, com certeza, quantas terças estava aqui, quantas semanas de oração. Orei junto com irmãs. Exatamente, compartilhando. Eu quero tanto que aquela imagem saia, eu quero tanto que o meu esposo, né, se batize, tanto é que a igreja fez festa quando a gente Eu soube. me alegrei muito com o batismo do Carlos. Muito, porque olha, quando eu estava assim, aí não tinha, sempre que chamava para frente e tal, o Carlos vai agora. Não. Ficava na Eu expectativa. ficava, sabe, Agora vai. orando e um olhinho. Não, Mas Luana, no tempo dele, ele foi lá, ó, e entregou na mão da missionária. eu confesso assim, por exemplo, dia de Santa Ceia. E aí, de repente, né, quem estava ministrando a ceia, isso aqui não é uma mesa exclusiva da igreja presbiteriana, mas de igreja genuinamente evangélica e tal, os irmãos de outra denominação genuinamente evangélica podem participar da mesa. Eu dizia, eu não mereço. Olha, Não, eu como sou... Não, eu sou... Eu não, Sou lixo. não, eu não... O pessoal é melhor do eu que não eu. posso. Aí, né, o que estava me impedindo, né? O meu eu, sabe? Que estava me impedindo de dar esse passo. Porque o Senhor disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu estava aqui porque eu estava cansado e sobrecarregado. Fato. Então, é só me aproximar, a mesa está pronta. Verdade, verdade. E nesse meio termo, né, vocês aqui já servindo a Deus, a gente trabalha com o grupo familiar, né? Qual foi o primeiro? Qual foi o contato de vocês com o grupo familiar? Como é que foi esse primeiro contato? A gente sabe que já teve também na casa de vocês, a gente vai falar um pouquinho, né? E aí, como é que foi esse primeiro contato com o grupo, né? Onde foi o primeiro grupo que vocês participaram?
Foi na Missionária Socorro. Tinha 2 lugares, era na Missionária e na Edileuza. Aí nós fomos para a Missionária Socorro, Certo. porque o pastor Marcelo e a Luciana nos discipulou, né? Nós tivemos esse privilégio de ser Uau. discipulado pelos nossos líderes, né? É. Na nossa casa, ia lá toda, acho que era uma quarta, né, era, Carlos? Já pensou? Acho que era toda quarta eles iam, Que sabe? bênção. Certinho aquele horário, e a gente fez o discipulado com eles. E de lá foram eles que destinaram a gente para a Missionária Socorro. E lá acho que nós não ficamos muito tempo não, porque logo houve a multiplicação para a casa da Renata. Ah, verdade. Eu O lembro Atalaias de Cristo. É né? verdade. E em breve vai voltar, né? Que depois foi para os Bereanos, que lá nós lideramos lá, né, Casa do Carlos? irmão Ico, né? Os Bereanos na casa do irmão Ico. De lá fomos para nossa casa, né? Eu lembro direitinho, irmã, quando foi da Renata para os Bereanos. Que aí veio o grande desafio. Eliette líder. Como ele é tímida. E Como realmente eu foi sou. isso? Mas a gente vê que Deus chama os improváveis, né? E ali eu vi que vocês se envolveram tanto com os bereanos que o amor até hoje, né? Não, era maravilhoso. Porque o Carlos também, né? Juntos a gente ficou ali e foi muito bom. Nossa, era maravilhoso. Como todas as residências, foi muito bom. A gente, quando vai haver uma multiplicação, a gente já começa, né, a ficar, sei lá, se alegra e entristece, porque a gente não quer deixar aquele elo. Aham. Mas quando você chega ali, é maravilhoso também, porque é a própria palavra, né? É que verdade. ali não é. Os irmãos é muito bom estar entre eles, mas é a palavra que nos une, né? Cristo, né? Com certeza. E ali no pequeno grupo a gente é fortalecido, né? No sentido de moldar o caráter, né? Ali a gente perdoa lá, que a gente tem os erros. É uma família, né? E o que eu acho assim, Luana, eu acho assim que é importante o casal, né, procurar motivar o outro. A Eliette sempre foi muito assim de estar do meu lado em todos os momentos. E eu me lembro que nessa situação em particular, quando você falou sobre a Eliette de repente liderando também junto comigo um grupo familiar, e a Eliette às vezes dizia assim: "Ah, mas eu não consigo falar direito em público". Eliette, você consegue sim. Consegue. E ela realmente Um dando força para o outro. nunca Né? deixou a É desejar. É É verdade. porque a obra é de Deus, nós somos vasos de barro, mas o tesouro que temos da parte de Deus, se a gente se propõe a fazer, é o Espírito Santo que faz, através das nossas vidas. Exatamente. E isso que é importante, né? Porque eu vejo a irmã Eliette aqui nas terças-feiras, já com desenvoltura e lendo a palavra, e vamos fazer isso. Se não tem esse encorajamento, isso é importante. Por quê? Porque nem todo dia a gente tá bem, né? Nem todo dia a gente tá legal, né? Precisa de ter força um do outro, e se não, e no próprio grupo, né? A gente sabe que no grupo também tem os seus problemas. É um grupo de pecadores. Então, às vezes, vocês, como casal, ai, bem, aconteceu isso, isso, isso. Ai, não bora mais, não. Pra que a gente vai caçar sarna pra se coçar, né? Aqui na nossa casa, que aqui não tem problema nenhum. E isso é muito importante. E como é que foi essa multiplicação para a casa de vocês? Qual foi esse período? Lá na casa de vocês foi no pesqueiro, né? Ou foi na casa? Eu Foi não no me pesqueiro recordo. no pesqueiro no primeiro momento e depois fomos para casa, né, irmão? Porque lá ficava um pouco longe. Lá né, era assim. quem? Como era o nome? Era Maranata. Maranata. Olha aí, o Maranata. Maranata. E aí ficou aberto, Com foi uns 3 próximo anos, antes foi, do... Carlos? Foi? Com uns 3 anos, não foi? 3 anos. 3 anos. E aí logo veio o lockdown, né? O Covid, aí deu aquela freada. E hoje vocês estão novamente, né? No Gênesis. Não, no Gênesis Semeador. não. Gênesis não, que eu digo assim, Sim. o começo da palavra De novo, é verdade. voltou no pro início. dicionário. É verdade. pro Gênesis, e depois vai vir um Êxodo e assim vai. Sabe, não abre novamente o nosso Exatamente. grupo, né? Deus- Mas compartilhem conosco, porque vocês têm falado da experiência que vocês têm vivido lá no Semeadores de Cristo e que tem impactado vocês, né, na realidade que é o grupo de lá. Fala um pouquinho, irmã. Ó, lá na missionária realmente é impactante. Mas eu estou assim muito mais impactada depois que eu comecei a ficar com as crianças.
Uhum. porque as crianças ficavam junto dos adultos, né? Então a gente via que as crianças era meio que não é bem a linguagem deles. Então a gente queria só que eles ficassem calados, né, Carlos? Ficar calado. Olha, vamos ler, se Era corpo comportem. presente ali, né? E eles, né, realmente eles são crianças que são sem um lar, né, estruturado. Aham, Então, sim. é uma outra história, é uma outra Realidade. realidade. E aí, quando eu fui para ficar com eles, eu falei, misericórdia, eu não vou dar conta desses meninos, não. Eu saía com a garganta ardendo, Caramba. porque eles se beliscavam, enquanto estava orando, um estava agarrando no braço do outro e puxando o cabelo, e, enfim. Mas hoje, Luana, eles estão assim, nossa, eu estou maravilhada, eles já se comportam. Eu Uau. acho tão bonito quando eu termino, eu digo, vamos guardar cadeiras, e agora vocês vão subir a hora do lanche, e olha, todo mundo comportado, esperar o seu lanche, não precisa ficar desesperado. Todo mundo vai lanchar. Então, eu já vejo esse comportamento deles, sabe? E já cantam. Olha só. A gente só canta 2 louvor, né? Porque é o que eles sabem. Aham. E aí eu digo, olha, não vou cantar e eu vou ouvir vocês cantando. E eu já vejo eles abrindo a boca. Aonde aquelas crianças abriram a boca? Não cantavam nada. Então, eu estou assim, bem maravilhada com eles. Eu creio que ali é um celeiro, né? É maravilhoso, porque, como eu digo para eles, vocês têm aqui um local que vocês são recebidos e vocês alimentam o corpo e a alma. Esse casal aqui, sabe, abraça vocês como filhos. Então, é assim, a gente vê de pouco, mas tu já vê que está havendo mudança. Que bênção, que Porque bênção. eles também vão renovando as crianças. A gente diz, não, porque. Mas, como a missionária falou, já esteve, sei lá, eram 5 grupos ali, né? Sim, sim. E depois da pandemia eles sumiram, cresceram, e não sei, deve estar em algum lugar, talvez até em alguma igreja, mas esses que estão lá são talvez mais novatos, né? São crianças mais novas. Mas, enfim, eu estou assim, muito feliz com o que a gente está vivendo lá na missionária e espero que a gente possa colaborar com eles, né? Glória a Deus. E o, Com e o certeza. que eu vejo assim, que a Eliette procura ressaltar, todas as vezes que termina o grupo, né? Porque fica em locais separados, em ambiente Sim. separado, mas na hora da foto, na hora da comunhão, do lanche, está todo mundo junto. E a Eliette sempre procura, tipo assim, elogiar aquele que participou, ela abraça, olha, esse aqui cantou muito hoje, esse aqui, porque precisa fazer isso, né? Sim. A criança, ela precisa bater palma quando for preciso, para quando chamar a atenção, ela perceber que Tava não fez a merecendo. coisa É certa. verdade. Muito bacana. E a gente vê, né, que o próprio Deus, ele vai nos capacitando e direcionando, às vezes, para onde a gente nem imaginaria, né? Porque criança, né? Será que eu tenho jeito mesmo? Né? Mas quando a gente tem um coração, uma frase que eu sempre guardo do presbítero Carlos é assim: preparado eu não tô, mas eis-me aqui. Né? Preparado a gente nunca vai estar. E de fato, e muitas vezes a gente fica procrastinando essas bênçãos, essas experiências, porque assim, não, ainda não estou preparado. Não, calma que eu ainda não li a Bíblia toda, calma que, né? Mas o pouco que a gente já tem já mata a sede daquele que já está na secura, né? E também assim, né, Luana? Muitas vezes pessoas têm têm dom, realmente tem, mas não se dispõe, né? Exatamente. Porque eu creio, né? Às vezes eu até acho que Carlos, acho que Deus não me deu quase dom nenhum. Mas busque, eis-me aqui, né? O pouco que tu acha que tem, põe a favor do reino, né? Com certeza, com certeza. Tem um diferencial que eu quero colocar aqui para gente, para conhecimento de todos, que muitos não sabem, né? Mas eu particularmente sei desse cuidado, desse zelo que vocês têm com a família de vocês, né? Geralmente, às vezes, eu sei que vocês se reúnem em dias na casa para trazer familiares, irmãos, esse zelo que vocês têm de buscar pontes intencionais para irmãos, sobrinhos, né? Conta um pouquinho para a gente, presbítero, esse cuidado que o senhor tem com a parentela, que às vezes a gente não tem, né? A gente, não, fica aqui só na nossa panelinha e dane-se os outros. Na verdade, eu ontem comentei isso na reunião, na plenária da UPH, né? O campo missionário é muito vasto.
Uhum. Às vezes a gente diz assim, eu estou sem tempo, de repente eu não tenho tempo de evangelizar. E de repente tu não está tendo tempo porque tu está na fila e o ônibus demorou muito, na parada do ônibus. Lá, a parada do ônibus é o campo missionário daquele dia, de repente. Exatamente. Tu está à espera de uma consulta médica, lá é o campo missionário daquele dia. Então, nós já tivemos realmente dias na semana específicos que nós nos reuníamos em casa. Hoje é mais tipo assim, na informalidade, mas sem perder a oportunidade, porque a conversa dos filhos de Deus é sobre ele. É verdade. Por exemplo, o presbítero Leandro, né, que é o gerente do Banco do Brasil, Uhum. que está congregando com a gente, né? Eu passei 37 anos no Banco do Brasil, quase completei os 37 anos. O Leandro é o gerente geral, então a gente se encontra, mas eu acho que a gente 20 vezes nós nos encontramos, eu acho que talvez uma vez a gente falou alguma coisa de banco. Olha só. A gente só fala sobre a palavra de Deus. É muito É tão interessante como a gente tem alegria de falar do que Deus tem feito na vida da gente, o quanto nós precisamos nos dispor a ser realmente servos a serviço desse reino. Então, com a família da gente não é diferente. A gente, toda oportunidade que tem, a gente sempre está tocando no assunto, a gente sempre gira em torno disso. A cultura e a gratidão no coração de amanhecer o dia, a primeira coisa, vamos orar, vamos ler a palavra junto. Eu e Eliette todo dia, anoiteceu, antes de dormir, vamos orar. De manhã, vamos orar. Na hora da refeição, vamos orar. São coisas que antes nós não tínhamos. Nós não tínhamos esse costume, essa cultura de ter um coração grato. E eu costumo dizer, um coração grato, ele transborda. Ah, com certeza. Grato a Deus. Onde ele estiver, ele vai estar transbordando. O campo missionário é muito vasto. É verdade. Então, falta de tempo para um Deus te dar todo o tempo, não justifica. Não justifica. E a gente vê também que não fica, como o senhor falou, né? Não fica só na palavra, ou de repente no estudo, né? Eu vejo a irmã Eliette, às vezes eu vou encontrando ela aí nos pontos comprando açaí. Eu falo assim, olha lá, irmã Eliette, vivendo o evangelho, comprando açaí do pai, né? Não deixando faltar. Isso é intencional, né? E a gente precisa ter essa visão para a gente ter esse zelo, que a gente sabe que quando o calo aperta, eles veem, né, a gente como referencial, falam, Eliette, pode orar por mim, né? Já aconteceu isso contigo, irmã? A da família? Aham. Sim, sim, com certeza. E o evangelho é maravilhoso, que ele vai alcançando nossa família, né? Eu Verdade. nunca me esqueço do que o pastor falou assim: agora você é a filha da paz. Aham. Tá? De você vai começar tipo, Uma linhagem. sendo alcançada. E realmente foi, né? Olha, a minha família, tipo assim, a Eranete com a família dela, a Edilete com a Letícia, a Bia, né? Verdade, é mais recente. E a minha sobrinha lá em Maceió, que ela mora, ela também na mesma igreja, né? Ela, graças a Deus, através de uma doença que ela teve, de uma depressão, ela foi alcançada também, Que né? bênção. Então a gente vê o evangelho sendo propagado e sendo expandido. E não é E pesado, né? não. E cuidar da família, sim. O Carlos é uma pessoa que ele cuida muito dos pais dele, muito da família dele. Assim como eu também cuido da minha. A Verônica fala assim, mãe, a senhora e o papai são as que mais cuidam dos pais de vocês, tipo que os outros irmãos. Tipo, mas Verônica, nós somos tão abençoados, sabe? Olha, vocês são uma bênção, eu espero que vocês cuidem de nós também. É verdade. Que a recíproca seja a mesma, né? Mas isso é o evangelho que faz. Glória a Deus. É a Glória a Deus. palavra de Deus, com certeza. A gente pode até não fazer tudo porque somos pecadores, mas o nosso desejo do coração, nosso coração almeja em cada dia ser melhor, cada dia estar nos caminhos do Senhor.
buscando esse reino, para que um dia realmente tudo isso aqui, eu nunca me esqueço da missionária de que enquanto areava uma panela, ela falou, mas isso tudo vai terminar e um dia eu vou estar lá na glória. Eu também penso assim, É as verdade. lutas são grandes E a dessa gente terra, deseja, né? né, é o céu pro outro, e é na hora que isso vem e diminui na Com gente. E quando eu vejo certeza. assim, Luana, a importância de você pregar a palavra para as pessoas, porque de repente, eu estava até comentando com o Eliette um dia desse, uma pessoa que de repente Deus alcançou e ele te usou para falar da palavra dele, aí de repente tu tem na mente apenas uma pessoa, de repente, uma pessoa. Eu sei que eu me lembro que uma pessoa eu evangelizei e essa pessoa é um servo do Senhor hoje. Mas isso é um elo apenas de uma corrente que tu não sabe quantos elos depois daquela Com pessoa, de certeza. repente ela falou para mais duas, e duas falou para mais 10, e 10 falou para mais 100, tu não Fora sabes, a geração dela, né, a não descendência da é? própria pessoa. Então, não vamos perder tempo. Se o Senhor te deu o dom, você pode falar, você Uhum, conhece a palavra, você é uma luz no meio das trevas, não perca tempo, verdade. né? É como eu falo, o campo missionário é vasto. Todo canto que você tiver é o local de pregar a palavra. Tem alguém sedento ali, Só tem, tem alguém com sede. E tem. a água está com a gente, né? Transbordando. E é isso que precisa ser, tem esse entendimento. Precisa transbordar. Só que às vezes nós estamos vazios, né? Nós estamos deixando de nos alimentar diante do banquete posto. E a gente fala assim, é porque eu nem vi a pessoa que estava com fome, que eu também estava, né? Eu estava morrendo de fome. É, porque eu falo assim, a igreja é, eu considero como se fosse para um carro o posto de gasolina. A gente Uhum. vem, se reabastece, mas o carro não está no posto de gasolina, enche o tanque, fica lá até acabar o tanque, o combustível, não. Ele sai rodando por aí. E nós precisamos rodar por aí, queimando esse combustível, que é a palavra que a gente ouviu no mundão, É verdade. né? Não perder tempo. E a gente tem esse privilégio, né? Que a gente tem os grupos, aí a gente já Muito, vai muita digerindo coisa. e já vai recebendo o áudio na segunda e já vai falando da palavra na terça, quando é na quinta já aplica, na sexta ainda tá fresca e já vem outra, né? Nós temos Glória a todos os Deus. dias, né? Verdade. E também com a nossa vida, né, Luana? Porque às vezes você não está pregando, falando, Sim, mas a sua vivência é muito importante. com certeza. Isso Com aí certeza. também é a forma da gente pregar o evangelho, né? Através da nossa vida. E como vocês falaram, né? Como eu estava falando, quando a senhora compra ali o açaí, não está pregando, não está lendo um salmo, mas está vivendo a palavra, está sendo a É, Bíblia. E é isso que é importante, porque às vezes a gente não tem esse entendimento, ou nunca vamos ter essa dimensão de quem nos observa, né? Por exemplo, o dono da amassadeira lá de açaí, olha, essa daí vem todo todo dia dia, para comprar dar uma o voltinha do com meu seu pai. pai. Então aquilo ali vai ficando, aquilo ali vai, olha como ela cuida, independente, enfim. Foi isso que o apóstolo Paulo falou, não foi? Vocês são a minha carta aberta, a carta viva, né? É a Exatamente. carta viva do evangelho, justamente é o viver do cristão, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. E sabendo que na hora certa o Senhor vai lá e frutifica, multiplica para a glória dele. A hora passa muito rápido, a conversa é muito gostosa, né? Mas para a gente partir já para o nosso fim desse bate-papo, queria que vocês deixassem, né, alguma palavra, algum encorajamento para a nossa amada igreja. Né? Estamos caminhando aí para o primeiro ano de igreja, né, o presbítero como membro também do conselho. O que o senhor deixaria para a gente? Alguma dica? Fique à vontade. Eu digo, ontem, inclusive, eu lendo Atos dos Apóstolos 16:31, aonde Paulo e Silas estavam presos, né? Nós conhecemos a história, e as cadeias foram abertas, né? Para ele sair, o carcereiro ficou, né? Ficou impactado com aquilo que estava Uhum. ocorrendo e perguntou para eles: o que eu faço para ser salvo? E ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, o que eu deixo para a igreja do Senhor é que se a tua casa, se a nossa casa ainda não está completa diante de Deus, mas a promessa se estende a eles. E eu
observando também ontem Atos dos Apóstolos, Jesus aqui na Terra, ele passou por problema dentro da família dele terrena. Os irmãos dele chegaram uma hora de se envergonhar com ele, dele, disseram, é lunático, sabe? Recriminando Jesus. Mas no final, eles triunfavam, como diz assim, quando estava Maria, sua mãe e seus irmãos louvavam a Deus quando foram os 3.000 batizados em Atos do Apóstolo 2. Então, a gente observa que o propósito de Deus, de salvação, é para a família toda. E por mais que nós venhamos a passar por dificuldade, porque toda a família aqui na Terra passa por dificuldade, mas a palavra do Senhor é o projeto para a eternidade. E Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então, não vamos desistir da nossa família. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmã? Qual é a palavra que a senhora deixa para a gente? Bom, eu deixo assim como família, né, como mãe, é que a gente não desista nunca dos nossos filhos, da nossa família, da nossa parentela. Continuar orando, continuar buscando. Aquele que já foi alcançado, uma mãe, às vezes é uma mãe, é a mãe da casa que já foi alcançada, às vezes é o pai, às vezes é um filho. É verdade. Uma criança alcançada, ela leva um pai, porque a Letícia trouxe a mãe dela. Olha só. Ela era uma criança quando ela chegou aqui. E a mãe dela, ela começou a chamar e ela veio para a igreja. Glória a Deus. Então, é isso. Não desista. Vamos continuar perseverando. Vamos continuar, como diz o Carlos, falar do nosso parente para Deus. Porque às vezes eles não querem nem que a gente fale do Deus para eles, né? É verdade. Mas vamos falar deles para Deus, porque Ele é poderoso e Ele vai alcançar no tempo certo. E assim como Ele mudou a nossa vida, né? Mudou a nossa história e tem transformado. E o que nós temos de bom para que Deus tenha nos alcançado? Nada, né? Então, assim como Ele nos alcançou, outras vidas serão alcançadas. Então, não vamos desistir da nossa família. Vamos continuar orando, buscando, falando desse Deus maravilhoso, vivendo, porque também a gente tem que ter uma vida buscar coerente, ser coerente para que eles vejam isso, né? Poxa, o evangelho realmente mudou essa pessoa. Porque senão também não dá para acreditar um cristão que diz que é cristão, que vem para a igreja, que tem um senhor, mas não é escravo, né? Exatamente. É rebelde. Então é isso. Glória a Deus. Sei que é muito bom, é maravilhoso. Eu amo essa igreja, eu amo o Senhor. E a gente ama vocês. Muito obrigado pelo nosso pastor, pela nossa Luciana, que, sabe, é incessante. Todo o tempo nós estamos recebendo estudo, e isso é muito bom, muito bom. Eu sempre me alegro de saber que nós estamos numa igreja onde realmente o evangelho é pregado, o zelo evangelho com a palavra, genuíno. Né? E assim como eles, e toda, sabe, eu creio que a igreja toda, quando a gente vê alguém nesse púlpito, é buscando sempre ser zeloso com a palavra. Isso é muito bom, maravilhoso. Amém. Gratificante. Gente, muito obrigado. Vocês são uma bênção. Né? Eu louvo a Deus, como o presbítero falou, né? Olha, é um privilégio me ter aqui. É mesmo, gente, é um privilégio, é um privilégio. Para quem não sabe, né? Vou contar aqui um offline, para quem não sabe, ele fica me chamando de Secre. Mas por que, Secre? Porque no dia que ele chegou, que ele virou presbítero, aí eu cheguei já com ele todo empolgado, né? Presbítero, ele, o quê? O que é isso? Eu de presbítero. Tá bom, então, Secre. Pronto. Ai, vocês são uma bênção na nossa igreja. Que nós possamos cada dia mais caminhar juntos até a glória celestial, até a nossa mansão celestial, Amém. Onde juntos plenamente estaremos lá, louvando eternamente. Amém. Amém, Lu. Deus abençoe. Obrigado a todos. Gente, vocês que acompanharam a gente, fiquem com Deus. Até o mês que vem tem o próximo podcast Entre Irmãos. Amém. Oi.